pessoal, sou Bernardo Lins e o assunto do videocast e o podcast dessa semana é como manter o equilíbrio emocional na área da beleza. E eu convidei a Cris Lago, que é psicóloga clínica, para bater esse papo aqui comigo e a gente falar sobre esse assunto que realmente é muito importante. Oi, Cris. Oi, Bernardo, muito obrigada pelo convite, eu me sinto lisonjeada pela oportunidade, desse bate-papo virtual, por esse encontro nosso. Muito obrigada. Obrigado eu, Cris, e nada como uma profissional da área, gabaritada como você, que acompanha há tanto tempo, né? A Cris, pessoal, ela é uma amiga da minha família, há muito tempo a gente convive, e aí quando eu pensei neste assunto, nessa pauta, e apresentei para a Cris, assim, de pronto, ela achou muito bacana a gente conversar sobre isso, né, Cris? Então, para a gente começar, aliás, antes de começar, eu quero pedir algo para o meu público. Não esqueça de se inscrever, né, e dar aquele like aqui no vídeo, tá bom? Bom, então, agora, realmente, para a gente começar, Cris, a gente poderia começar falando sobre algo que é bem presente, sabe, Cris? Que é a vaidade, né? A vaidade tanto do profissional que está atuando e também da vaidade da pessoa que ele está atendendo, das pessoas que estão ali no convívio dele. Como que nós, profissionais da área da beleza, a gente pode manter este equilíbrio e trabalhar essa questão da vaidade? A vaidade ela vai estar tanto no profissional quanto no cliente. E eu imagino que deve ser muito difícil, lidar com essa vaidade, com esse glamour que ronda esse universo, de vocês. Porque estar junto com as modelos, junto com os artistas, e agora com essa questão toda virtual, que as pessoas querem sempre parecer bem, então a maquiagem perfeita, o nariz perfeito, E quando o profissional se sente responsável, pelo bem-estar do outro, pela beleza do outro, isso às vezes complica um pouco a relação dele, às vezes até consigo mesmo. E a gente pode entender nesse sentido a vaidade como um orgulho e a valorização excessiva dos próprios méritos e habilidades que tem esse profissional. E, além de tudo, esse profissional, ele entende que os outros vão admirá-lo e vão gostar dele por conta da profissão dele, E aí, se ele assume isso para si mesmo, ele vai ter uma certa dificuldade em se relacionar com outras pessoas por conta disso que ele traz para o universo pessoal dele. Então, a gente está falando de uma vaidade do próprio profissional, Certo. É muito interessante porque realmente a área da moda, da beleza e da arte, que são as três áreas que eu trabalho, ela tem essa questão realmente do ego, Ela tem essa questão da vaidade, Do que o outro vai ver de você, o que você quer sempre apresentar para o outro, de um certo modo uma competitividade. Eu particularmente consigo trabalhar bem isso em mim, Faço o meu, eu digo, Faço a minha parte. E sempre tentando manter realmente a minha raiz, que é raiz de família, Isso, que eu venho aprendendo há tantos anos, nessa existência. Isso me ajuda bastante, Cris, assim, como profissional. Porém, neste período em que eu trabalho há tanto tempo com isso, eu encontrei muito disso, Dessa competitividade sem necessidade. Até mesmo em sala de aula eu falo sobre isso, que não é necessário, Eu, até mesmo como professor, eu falo assim, Não existe essa questão de que, eu vou guardar o conhecimento para mim. Não, compartilha, Conhecimento ele tem que ser jogado para o universo. Eu acredito muito numa questão de energia e sinergia, Aquela história de que, sabe, eu li um livro da Danusa Leão, acho que é Tudo Simples, Mais Simples, eu não lembro, faz um tempo já que eu li esse livro, que ela falava assim, eu vou fazer um paralelo, Ela falava assim, olha, se você tem uma camiseta dentro do seu guarda-roupa e ela tá lá há 1 ano e você nunca usou, dá. Porque quando você se desfizer dessa roupa, o que vai acontecer? Você com certeza vai liberar essa energia, Então é a mesma coisa que eu falo dentro de sala de aula, ou até mesmo
com as pessoas que eu encontro, eu compartilho, sim, compartilho conhecimento e tal, deixando realmente essa vaidade de lado. Aliás, eu posso dizer que nem deixar a vaidade de lado, é meio que anular, sabe, essa questão. É isso mesmo, Cris? Na verdade, não que você não deva admirar o seu trabalho, valorizar e ter orgulho daquilo que você faz. Isso é importante, né? É importante que a gente goste, que a gente se identifique com aquilo que a gente faz. O que muitas vezes não é saudável é quando eu assumo esse personagem, essa persona do maquiador, do profissional, para todos os âmbitos da minha vida. Porque aí eu perco um pouco o meu eu, né? Quem sou eu? Né? Será que eu sou apenas o maquiador? Será que eu realmente sou responsável pela felicidade do outro? Eu entendo que o profissional, né, da beleza, ele é um agente facilitador do bem-estar para o outro, mas ele não é o responsável pela felicidade do outro. Porque olha só quanta carga emocional eu tenho se eu passo, e às vezes até também um ego muito grande, né? Se eu me sinto responsável pela felicidade do outro, eu também sou responsável pela tristeza do outro. E nem o outro vai estar feliz, nem sempre o outro vai estar bem, nem sempre o meu melhor, né? Ou seja, eu enquanto profissional estou lá maquiando, faço a melhor maquiagem e a pessoa, para mim, a pessoa está bem, mas a pessoa naquele dia, ela não está bem. Ela não está bem. E ela não vai achar, ela vai achar que você fez uma maquiagem errada, que o nariz está torto, que o nariz está assim. E o que ela vai fazer? Ela vai transferir para você, enquanto profissional, o mal-estar dela. E ela vai dizer que você não é um bom profissional. Né? Ô, Cris, só acertando aqui o nome do livro da Danusa Leão, é Tudo Tão Simples, tá? Quanto mais simples, melhor. Simples assim, como a gente fala, né? Exatamente. E você acredita também, a gente vai voltar a essa questão da vaidade, mas você acredita também na questão da energia? Porque, por que eu digo isso? Eu já peguei modelos, quando eu faço editorial, uma época que fazia bastante, a menina era linda, maravilhosa, assim, mas ela não tinha uma energia boa e que o trabalho não fluía, né? Tipo, claro que sai, um bom trabalho e tal, mas... E eu já peguei, assim, modelos que, nossa, era uma coisa, assim, absurda, a coisa rendia, vamos lá, vamos fazer. Existe isso também, né? Existe, na verdade, a questão de até uma identificação, né? Uma identificação com o outro, tanto de uma maneira positiva quanto negativa. Às vezes você vai lidar com um cliente e é um cliente que você olha e você não sabe por quê, é um cliente que te incomoda e você fica, né? Ai, eu detesto trabalhar com essa pessoa, porque essa pessoa é assim, porque essa pessoa é assado. Então, aí é parar para pensar o que você não quer ver em você que você está vendo no outro e você tem essa dificuldade, né? Então, o autoconhecimento, ele traz um equilíbrio muito grande para todo ser humano, né? Então, é entender isso, o que eu não vejo, o que eu não gosto no outro, o que é que eu não quero ver em mim. E o mesmo se dá quando você encontra uma pessoa que você gosta de trabalhar, que você adora, né? E o trabalho flui, né? Porque você teve uma identificação. É claro, a gente se identifica com as pessoas e o trabalho também flui. Se a gente encontra com uma pessoa que a gente acha que é uma pessoa boa, que tem uma energia boa, que a vida para ela tá boa, né? É uma pessoa que é agradecida, que tem a gratidão pela vida, por aquele momento dela estar ali, né? Então, existe sim essa relação. Né? O lance de não entrar naquela energia daquela pessoa, assim, que muitas vezes está negativa, né? Isso, exatamente. Né? Diz. Não, pode falar. É isso mesmo, Bernardo. É a questão de que a pessoa, muitas vezes, ela não está no bom dia, ela tem problemas, né? Todo mundo tem problemas, mas aquele dia, aquele problema está mais aflorado. E aí é difícil você lidar com o outro. E o importante é você não trazer aquela problemática do outro para você, né? Porque quando a pessoa não está bem, nada que você faz está bem para ela. Então eu imagino assim, você tem uma modelo super linda, mas é uma modelo que tem uma autoestima muito baixa. Sim. E aí, por mais que o maquiador faça algo, por mais que ele tente embelezar ou tornar aquilo bonito para o público dela, ela não consegue perceber aquilo. E é um desgaste muito grande, tanto para ela quanto para o profissional. Porque o profissional está ali fazendo o melhor que ele pode, né? E sabendo que está fazendo um bom trabalho, só que o outro não reconhece. Você sabe
você tocou numa coisa que me veio aqui na minha cabeça, né? Nos meus últimos 10 anos, eu venho trabalhando algo muito interessante que tem me ajudado, assim, de uma forma enorme, né? Que é uma pergunta que eu me faço sempre, assim, claro que hoje de uma forma muito diluída, né? O que é que eu estou fazendo, por exemplo, estou num trabalho, né? Dependendo se eu estou em sala de aula, se eu estou produzindo, enfim, mas eu estou num convívio de pessoas. O que é que eu estou fazendo ou fiz de errado e o que é transferência? Não é? É isso não é? mesmo. E a gente só sabe disso, Bernardo, quando a gente quando a gente se conhece de fato. Então, por isso essa questão do autoconhecimento para o equilíbrio emocional. Porque é fundamental, porque quando a gente se conhece, quando a gente sabe do valor do nosso trabalho, ou, né, do valor da gente, a gente sabe o que é nosso e o que é do outro. E aí, quando o outro vem com a questão dele, com a problemática dele, a gente não se afeta tanto. Então, quando você tem um cliente que diz, olha, né, o seu trabalho não é bom, porque ficou ruim, porque não sei o quê, né, e vem aí com uma ira, com uma fúria, com um descontentamento, você consegue se distanciar e aquilo não te pesa tanto, né? Então, aquilo não vai te pesar, aquilo não vai te estressar de tal maneira que tire você do seu centro emocional, né? Que você fique desestabilizado emocionalmente. Quando eu tenho fundamental mesmo. Sim, quando eu tenho, o que eu percebo, quando eu acompanho os meus amigos que trabalham comigo, tem esse equilíbrio emocional e o autoconhecimento, a questão da segurança, eu não digo nem segurança, também a segurança técnica, né, do desenvolvimento do trabalho, mas a segurança naquele ambiente, a segurança naquele momento é muito grande, né? Sim, é fundamental, né? Para que você, é isso que eu falei, para que você não fique assim, emocionalmente desestabilizado, porque senão, se alguém diz, o seu trabalho não é bom, aí eu começo, nossa, realmente, será que meu trabalho não é bom? Então o que eu estou fazendo não está certo? Então eu começo a me questionar, né? E aí acaba te afetando mesmo. Porque muitas vezes, né, a pessoa se prepara para aquele trabalho, com pesquisa, com informação, com desenhos, tecnicamente, faz teste, tudo, e chega na hora, a coisa não rola, né? Né? E a gente fala dessa questão desse mundo de beleza, mas a gente sabe que a maquiagem, ela envolve um segmento, um universo muito grande, porque a gente tem a maquiagem artística, a gente tem a maquiagem para um casamento, você que entende melhor, aí você diz, né? A maquiagem social. Uma festa. A maquiagem social. A maquiagem social. E aí também tem os eventos, esses grandes desfiles, né? Então, o quanto o profissional maquiador, ele não é cobrado, né? Ele é exigido de que a beleza do outro seja responsabilidade dele. É difícil isso, né? Tem uma cachorrinha latindo aí. Pois bem, é o meu. Videocast, podcast é assim, tranquilo. Isso que é gostoso de fazer, né? Porque não tem de casa, é natural. E é propício do que a gente está falando também, porque não tem amarras, né? Exato. Bom. Ele está participando também. Faz parte. Cris, voltando um pouquinho, a gente foi, né, saiu um pouquinho, mas voltando ao assunto, continuando falando do assunto da vaidade, tá? Como né? Vamos aprofundar um pouco sobre isso, que eu acho que é bem interessante para quem vai estar ouvindo ou assistindo. Como é trabalhar dentro desse ambiente? E eu falo ambiente, pode ser um desfile, pode ser um salão, pode ser uma sala de aula, enfim, o universo realmente da beleza. Como trabalhar com a vaidade do outro? Nesse sentido de trabalhar com a vaidade do outro, a gente também conhecer a própria vaidade, a gente conseguir ter esse distanciamento, né? Quando eu conheço a minha vaidade, quando eu conheço a minha dificuldade, eu consigo lidar melhor com a vaidade do outro, com a exigência do outro, né? Porque quando o outro tem uma vaidade que ela é exagerada, que ela é exacerbada, a gente pode até dizer que essa pessoa ela vai tratar o outro com uma certa inferioridade, porque ela acha que ela é o melhor, né? Então, eu sou o melhor, você não é o melhor, eu sei o que é melhor para mim, eu sei como você tem que fazer o seu trabalho, né?
E aí, quando eu percebo isso, eu consigo lidar com o outro de uma maneira diferente, né? Eu percebo o outro, mas eu não entro no cenário dele. Uhum. Então, é assim... Não entra na vibe dele, né? Não entra nessa vibe. Exatamente. Eu não entro nessa vibe. Eu percebo que eu estou ali enquanto um profissional, que eu tenho que fazer o meu serviço, né? Mas que eu não preciso me sentir inferior, porque, na verdade, é o que aquela pessoa tenta fazer, né? Ela tenta desmerecer o trabalho do outro, desmerecer, desqualificar, de diminuir. Né? Eu digo isso diminuir porque eu já vi assim, né? Quando eu fazia freelas em salão, eu via muitas vezes cliente querendo diminuir, por exemplo, uma profissional de beleza que é manicure, uma design de sobrancelhas, até mesmo o próprio cabeleireiro, até mesmo o próprio maquiador, querendo diminuir. Né? Então, por isso que eu te falei que nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado isso. Né? O que eu fiz de errado ou o que é realmente transferência. E muitas vezes dentro dessa análise, eu não sou psicólogo, né? Eu sou um artista, e eu questionei mesmo isso, né? O que foi que eu fiz de errado e o que é transferência? E, nossa, 80% é transferência. Ou é realmente isso que você falou, né? A pessoa não acordou num dia bom, ela está passando por problemas. E tem um detalhe que é muito legal eu pontuar neste momento aqui, porque muitas vezes fala assim, mas é porque é mulher. Não. Já vi muito homem dando piti também dentro de... Porque esse mercado cresceu muito e o homem também se tornou muito vaidoso, né? O homem passou a se cuidar mais, né? O homem está também se importando mais com essa beleza estética. É sobre isso que você está falando. Não é? E o homem ele é tão exigente quanto a mulher, né? E às vezes até um pouco mais. E às vezes a forma do homem falar é às vezes até um pouquinho mais rude, né? Se ele tem uma personalidade mais forte, mais assim, incisiva, ele é um pouco mais rude na sua vaidade, né? Às vezes não passa um filtro ali, vai, né? Foi. Exato, porque ele é mais, né, explosivo, né? A mulher, ela ainda fica naquela coisa do não tá bom, não é assim, né? Não, faz diferente, se não fizer assim não vou pagar, tal. Então, é uma outra forma, né, de lidar, né? Eu acho que o homem lida com a vaidade de um jeito e de outro, mas a base, quando ela é exagerada, é de sempre menosprezar o outro. E aí o profissional realmente tem que ter uma base emocional, e tem que ter um emocional equilibrado, para ele não deixar se levar por isso, né? Então o lance realmente é trabalhar o seu eu, né? Isso, exatamente. Esse é o grande segredo, é você se conhecer, né? É você entender das suas capacidades, das suas possibilidades e também, Bernardo, dos seus limites. Porque a gente tem limites, né? Então, de repente, você vai para um trabalho e você sabe que aquele não é um trabalho para você, porque ou te exige mais, muito, ou não é o que você está buscando. Então, também é reconhecer o seu limite, para você não entrar nessa coisa da frustração contínua, né? Então, isso é muito importante também. Eu acredito, até sugiro, assim, né, que a gente não é um super-homem ou uma super-mulher. Eu digo a gente, profissionais da área, né? Que vai somatizando. Precisa buscar uma ajuda, né, com uma terapia, trabalhar o espiritual, acho que isso é fundamental, né? E buscar ajuda no sentido positivo, não é porque, nossa, eu tô aqui no negativo, né, é o fim da minha existência. Não, né? A gente tem tantas possibilidades para isso, né? E eu sempre busco, eu tenho esse equilíbrio justamente por causa de uma série de questões assim minhas mesmo, né? Então, e é bacana, eu me sinto feliz com isso, né? De poder saber lidar com isso. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui para todos aí, né? E não é só terapia, viu, Bernardo, que ajuda. O importante é que o profissional perceba que ele é muito mais que um profissional da beleza, né? Essa pessoa, ela tem várias outras possibilidades na vida dela. Então, né? A pessoa, ela é um profissional, mas ela também é um filho, ou ela é um pai, ou ela é um cuidador, ou ela é um marido, ou ela é uma esposa. Ela tem outros papéis, né, dentro da sociedade. Então, ela também pode ter um olhar
para essas outras pessoas, para essas outras personagens. Então, se eu cuido bem das outras personagens, isso também é um modo de eu cuidar bem desse profissional. E quando eu vou para a atuação do profissional, eu vou estar bem, porque eu vou estar equilibrado. Então, é ter uma vida social, né? Isso é importante. Ter pessoas próximas, pessoas que a gente realmente goste, pessoas que a gente possa conversar. Fazer coisas, né, fora da maquiagem, fora desse universo da beleza. Então, se você gosta de tricotar, se você gosta de caminhar, se você gosta de fazer exercício, se você gosta de cozinhar, que você possa colocar em prática outras habilidades, né? Que você possa se reconhecer como um ser humano total. Você sabe que eu sempre parto do princípio que tudo se resolve com um bom diálogo. Sempre. Talvez não naquele momento, mas em algum momento é bom conversar, não é? Exato, isso mesmo, né? Bernardo, se desfazer um pouco dessa questão da vaidade e pedir ajuda para o colega, né? Ligar para o colega e dizer, olha, hoje eu tive um dia difícil, peguei uma modelo ou peguei uma pessoa para maquiar e não deu certo e falou assim. Se abrir para o outro, né? Nós não somos perfeitos, nós somos defeitos, nós temos defeitos. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, de repente, a gente errar, e tá tudo bem a gente não ser o perfeito naquele momento. Não, a gente não vai ser perfeito nunca, né? Então, em momento nenhum. E tá tudo bem mesmo, Bernardo. O que acontece, muitas vezes também, é que existe uma cultura, isso é mundial, de que o profissional da beleza, ele vive numa redoma de vidro, não tem problemas, né? Não tem questões a serem resolvidas e tá tudo certo. E não é assim, né? Do mesmo modo, né? Ainda continuando dessa história da vaidade, apesar que daqui a pouco a gente quer fazer uma pergunta sobre personagem, que é importante, muitas vezes também eu não acordei bem, né, para fazer aquele trabalho, mas eu, enquanto profissional da beleza, não acordei bem, eu preciso me energizar, eu preciso me equilibrar para enfrentar no sentido positivo, claro, né? Enfrentar no sentido de nada disso, né? Encarar, né, aquele desafio que é o meu trabalho do dia, né? E o trabalho, Cris, ele tem que ser prazeroso. Hoje, né? Eu posso dizer, Bernardo, posso dizer que tudo que eu faço é prazeroso para mim, tudo é uma diversão. Tá gravando aqui com você, tá sendo super divertido, né? Né? Enfim, então, chegar neste nível, né? Nossa, hoje eu tenho que ir para aquele trabalho. Não é que você... Então, se tem esse fardo, eu tenho que ir, então é bom repensar, né? Hoje, né, voltando, falando um pouquinho de mim, assim, quando fala assim, hoje tem uma gravação, hoje tem uma live... hoje tem um desenho para fazer, hoje tem uma aula que eu gosto bastante de fazer, nossa, é um prazer muito grande. Então, tá falando de mim, mas compartilhando com todos que estão ouvindo e assistindo, né, este conteúdo, de que chegar nesse prazer do trabalho, né, do trabalho da área da beleza, do seu próprio trabalho, né, Cris? Porque assim, quando a gente de fato gosta daquilo que a gente faz, a gente caminha melhor, a gente se sente melhor, e assim, as coisas fluem melhor. E eu até entendo que no mundo em que a gente vive hoje, no mundo capitalista, é claro, a gente precisa de clientes, a gente precisa atender todo mundo, né? Até por conta dessa questão da economia, né, que a gente precisa de dinheiro para viver. Mas a gente também precisa se identificar com o nosso trabalho, porque a gente passa muito tempo, né, envolvido com questões profissionais. Tem gente que, como eu falei antes, vive em função do trabalho. Então, como é que você não vai gostar daquilo que você faz, né? Se a gente não gosta daquilo que está fazendo, então a gente precisa parar e se ouvir, né? E buscar, né? O que está chamando, qual é o nosso grande chamado? Porque a gente tem que caminhar para coisas que a gente goste. Sim, usando algo que você colocou agora, viver em função do trabalho, mas de uma forma prazerosa, não com amarras, né? Isso. Seja prazer aquilo, exatamente. né? Seja prazer. Cris, vamos falar um pouquinho aqui sobre personagem, né? Porque muitas vezes, dentro desse, né, disso que a gente falou agora, o profissional acaba assumindo um personagem que não é ele, ou que é também, ou que está ali guardado dentro dele, mas ele não sabia. Como é isso?
Na verdade, a gente faz isso sempre, né? O ser humano faz isso, porque a gente precisa de personagens, a gente precisa de persona que representem a gente na sociedade. Então, eu tenho uma persona profissional, eu tenho uma persona pessoal, eu tenho uma persona de mãe, eu tenho uma persona de filha. São personagens, né? São figuras que a gente usa para a gente aparecer na sociedade. É isso que a gente mostra para a sociedade. Então, eu aqui estou com a minha persona de psicóloga, de profissional. Quando eu desligar a câmera, eu vou ser a persona de mãe, a persona de filha, a persona de mulher, que não necessariamente tem que ser, não precisa ser a persona de psicóloga. Então, imagina que chato seria, né? Eu, psicóloga mãe, psicóloga filha, psicóloga sempre, né? Então, a gente precisa, né, desses personagens para a gente poder transitar, né, pela vida e pela sociedade. E o maquiador também, né? Então, o maquiador, quando ele vai para o trabalho dele, ali ele assume uma persona de maquiador. Ele é o profissional que ele vai maquiar, né, que ele gosta daquilo que ele faz, e daquele universo. Quando ele sai daquele universo, seria bom que ele pudesse se desvincular desse personagem, até para se desvincular um pouco dessa vaidade, né? Se desvincular desse universo glamouroso e poder ser outros personagens, né? Usar outras máscaras que complementem essa pessoa que ele é, porque na verdade todas as personas fazem parte daquilo que a gente realmente é, né? A gente usa como complemento. Aí vem uma pergunta, né? E até mesmo uma dica que você poderia dar para a gente. Como ligar este gatilho para se desvincular, né? Ou alguma dica de como trabalhar isso, né? De se desprender desse personagem. O importante é perceber que eu não sou só aquilo. Isso é importante. Eu acho que essa é a primeira percepção que a gente precisa ter para a gente não se apegar a um personagem ou a uma persona. É perceber que eu vou além, né? Que a minha vida vai além do meu profissional, vai além do meu papel de mãe, vai além daquilo tudo, né? Existe um eu, né? Existe ali um eu que precisa ser completo, né? E que precisa se identificar com vários personagens. Então, tá muito atento mesmo. Eu não sou só esse profissional, eu sou outras pessoas também. E que bom, né? Que bom que eu posso ser outras pessoas, que bom que eu posso me desvincular. Tem um conto muito interessante do Machado de Assis chamado O Espelho. O Espelho? E ele bem curtinho, O Espelho. Ah. E ele fala de uma maneira muito interessante sobre essa questão do personagem, né? De quanto muitas vezes, quando eu me agarro a um personagem, isso não faz bem, porque isso atrapalha as relações. Então ele conta de um homem que ele adquire uma determinada patente, então é um uniforme, ele veste um uniforme, e a partir do momento em que ele veste aquele uniforme, ele é reconhecido. Só que todo mundo só o reconhece a partir daquela patente, né? Então ele é reconhecido sempre pelas pessoas, as pessoas tratam ele melhor, acham que ele é o melhor, admiram, né? Porque ele está com aquele uniforme, com aquela patente. E aquilo faz tão bem para ele, também, que ele só consegue se ver com aquele uniforme, ele só consegue se perceber com aquele uniforme. E um dia ele está passando na frente de um espelho, ele está sem aquela roupa, ele não se vê, ele olha e ele vê como se fosse um borrão. E ele, estranho, aí ele volta, coloca o uniforme dele, a roupa dele e passa. E aí ele se vê, ele se percebe. Então, isso é muito interessante, porque aí esta pessoa só consegue se perceber, se ver, quando ela está com aquela veste. E isso é triste. Então, imagina um profissional, por exemplo, nesse mundo glamouroso, que só consegue se perceber, Bernardo, quando ele está no papel de maquiador. Nossa. Quando ele está lidando com uma figura que é glamourosa. Quando ele sai dali, ele não é ninguém mais, porque ele não se reconhece. É um vazio, um vazio gigantesco.
né? Nossa, que interessante. Então, estar atento a isso, né? Para que a gente não caia nesse risco, porque isso está passível para qualquer pessoa, né? É por conta dessa vaidade, porque é uma coisa boa, né? A admiração do outro, os elogios, aquilo vai inflando a gente, né? Você sabe que tem um exercício que eu faço, de todos os ambientes que eu trabalho, né? Todas as áreas que eu trabalho, mas assim, quando eu estou em sala de aula, eu não gosto, nunca chego atrasado no trabalho. Eu prefiro sempre chegar antes, esperar na porta, sabe, assim, não gosto mesmo. Nossa, um dia se chegar atrasado, todas as pessoas vão saber por que eu me atrasei. Bom, enfim. Aí, quando eu estou em sala de aula, eu chego uns 40 minutos antes, já começo a me concentrar, aí arrumo todo o meu material, tudo com calma, com tranquilidade e tal. E aí eu sento, né, na frente do meu material. É como se fosse uma cerimônia mesmo, coisa minha isso. Eu sento na frente do meu material, os meus pincéis, né, abaixo a cabeça e eu começo a me conectar com uma questão de energia, com as pessoas com quem eu vou me encontrar, sabe assim? E aí, isso flui de uma forma tão incrível nessa concentração, e aí eu consigo desconectar do meu universo fora daquilo que eu vou estar naquele momento, né? Então é um exercício que eu gosto sempre de fazer. Acabei esse trabalho, começo a desacelerar e começo a me conectar com outro tal. E quando eu vou descansar também, eu faço esse exercício e aí eu desconecto. Então isso tem mantido um equilíbrio muito bacana. É óbvio que tem dia que, né, a gente precisa tomar. Claro. Né? Nem todos os clientes são anjos. Tem a questão também física, né, de buscar atividade física. Eu gosto muito de caminhar, isso ajuda bastante, a natação, essas coisas e tal. Então, isso é muito legal, né, de se conectar, desconectar e trabalhar, né, isso, né? É isso mesmo, conectar-se e desconectar-se, exatamente. Então, quando você faz toda essa preparação, é como se você fosse entrar naquele personagem, você se prepara para aquilo, né? E embora, por exemplo, você pode estar, de repente, cuidando de uma celebridade, né? Você pode estar num desfile de modas e ali ao seu redor uma série de pessoas famosas, aquilo é um glamour, né? Enfim, no dia seguinte as pessoas vão mencionar você, nossa, o maquiador, né, da fulana de tal e tal. Mas aquilo você entende, você percebe como sendo um momento da sua vida e que é legal ser vivido, é muito bom. Mas você consegue também se desvincular desse personagem e aí se desconectar e voltar para aquilo que você é. Então aí você vai caminhar, porque é uma coisa que você gosta, aí você vai relaxar, e aí você vai desenhar, né? E aí você vai cuidar de um outro Bernardo, né? E isso te ajuda bastante, te traz o equilíbrio emocional. Isso é fundamental, né? Ô Cris, quer falar mais alguma coisa? Dá uma dica? Olha, por incrível que pareça, a hora passa, hein? Que rápido, né? Olha, deixa você falar. Dicas, né? Então, não existe a coisa da dica da felicidade. O importante é que as pessoas façam coisas que elas gostem, coisas que tranquilizem o corpo e a mente, o espírito, que as pessoas possam ser, de fato, elas mesmas, que possam entender e perceber o que é delas e o que é do outro, porque quando as coisas não se embaralham, a gente se atinge menos, a gente se estressa menos, a gente se cuida mais, e aí a gente consegue ter um pouco mais de equilíbrio emocional, que é difícil mesmo, né? Ainda mais nos dias atuais. É aquela história, né? Esse pacote me pertence ou não me pertence? Será que eu estou me sabotando ou não? Né? Isso mesmo. E aí a gente tem que parar para pensar, né? E pensar nesse sentido dá muito trabalho. Dá um trabalho bom. Trabalho ótimo. Ok, Cris, faz um favor, deixe as suas redes sociais e o seu contato aqui. Acho que as redes sociais... Deixa. Então, B, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Adorei o bate-papo, né? Muito, muito bom mesmo. É um aprendizado para mim sempre, né? Tá aqui com você hoje também foi um aprendizado. Muito obrigada. E no Facebook eu estou como psicóloga Cris Lago. No Insta como @Cris Lago Psicóloga. Gente,
Um prazer estar aqui com vocês. Nossa, que bacana, Cris, que legal. E aí eu vou aproveitar também, né, esse finalzinho aqui do nosso conteúdo para passar as minhas redes sociais. Então vocês vão encontrar tanto no Facebook como no Instagram, como Bernardo Lins Maquiador. O videocast e tantos outros vídeos vocês podem assistir através do meu canal, que é Bernardo Lins Maquiador e Artista Visual. Podcast, vocês podem escutar e baixar através do meu site www.bernardolins.com.br/podcast ou nas plataformas de podcast, né, que estão disponíveis aí. Certo, Cris? Certo. Muito obrigado, viu? Obrigada. Foi bem incrível. Eu acredito que muitas pessoas, né, vão gostar e gostariam de ouvir este conteúdo, né? Então, por isso que eu fiz questão de te convidar, uma profissional tão gabaritada, né? E tão atuante no mercado e que trouxe um conteúdo muito incrível aqui pra gente. Tá bom, Cris? Obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigado, eu. Então, pessoal, até o próximo episódio. Tchau!